Renovação de Felipe Luiz entra em pauta no Flamengo. Jorginho, ufa, possivelmente estará de volta contra o Juventude. Galera, Vitor Hugo mal chegou no Santos e na entrevista de apresentação já deu azia em todo mundo. Querem mais? Bielsa elogia o Flamengo. Martelo batido sobre Everton, Cebolinha, Mengão e continuidade. E também tem Gonçalo Plata, deixa a crônica equatoriana preocupada, mas logo após o jogo ele explicou e a gente diz já já qual é o motivo. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Sim, é. Bom, bora começar então com as notícias. A seleção do Equador enfrentou o Paraguai nessa rodada de eliminatórias. O jogo, inclusive, acabou 0-0. O Paraguai se classificou para a Copa do Mundo. E uma situação despertou a curiosidade, principalmente dos jornalistas do Equador. E qual foi? Gonçalo Plata. Ele entrou somente nos últimos 20 minutos do jogo. A pergunta que começaram a fazer foi: ele está bem fisicamente? Depois, em coletiva, ele esclareceu o porquê disso. Ele estava pendurado. E para evitar riscos na última rodada de estar fora do jogo, a comissão técnica achou por bem poupá-lo e colocá-lo somente no finalzinho. Assim, evita complicações e a perca do jogador. E ele também falou o seguinte: fisicamente, estou muito bem, obrigado. O último jogo do Equador, inclusive, é contra a Argentina, tá, galera? Bom, galera, e seguindo com as notícias, a prioridade do Flamengo nesse momento é bem clara: renovar o contrato com o Felipe Luiz. O técnico tem vínculo até o fim de 2025 e já recebeu uma proposta oficial do clube. O ponto de discussão é financeiro, mas a diretoria acredita que isso não será um grande problema. O Fla ofereceu a extensão até o fim de 2026, com chance de renovação automática por mais uma temporada. Já falamos sobre isso aqui no canal. A expectativa é que Felipe apresente uma contraproposta em breve. Pelo prestígio aí que ele conquistou nesse início de carreira, é natural que ele peça um salário no nível, dos principais técnicos do Brasil. Vale lembrar, amigos, que o Felipe nunca escondeu o desejo de um dia ir trabalhar na Europa. Só que ele mesmo reconhece que ele ainda está em fase de amadurecimento na carreira. E como o mercado europeu costuma se movimentar aí mais no meio de ano, a tendência é que esse plano seja adiado um pouquinho. Ou seja, tudo caminha para que Felipe Luiz seja técnico do Flamengo em 2026. Importante destacar que a proposta foi feita pelo Flamengo antes mesmo do Mundial de Clubes. Só que a diretoria estava totalmente focada com a janela de transferências, tinha as disputas do Mundial, então as conversas ficaram em segundo plano. Agora o assunto voltou aí para o topo das prioridades e o Mengão quer resolver o quanto antes. Sei que é muito complicado falar sobre esse tema, mas se ele está começando e usando o Flamengo como aprendizado, não tem por que ter um dos maiores salários do Brasil como treinador. Parte daí. Me deixa um pouco ressabiado também essa conversa de sonhar com o mercado exterior e ter que se preparar para isso. Isso não traz muita segurança para nós rubro-negros, não é verdade? Eu sei que existem várias contestações com relação ao trabalho do Felipe Luiz, mas como ele mesmo disse, ele está aprendendo, está tudo dentro do contexto, sei lá, tem que ver bem direitinho todas essas situações. De uma hora para outra o Felipe saiu de mero aprendiz para a estrela cobiçada. Complicado isso, não? Tenso. E seguindo com as notícias, logo após o jogo da seleção uruguaia e como a gente noticiou ontem,
uma atuação esplendorosa de Arrascaeta e uma grande partida de Varela, o Marcelo Bielsa, técnico da seleção, em entrevista, destacou um lance que para nós, rubro-negros, é bastante legal e também muito importante. O trabalho tanto da comissão técnica e médica do Flamengo, principalmente, especificamente sobre Arrascaeta. Ele disse o seguinte: um jogador diferente daquele que eu conheci inicialmente. O Arrascaeta, ele nesse ano de 2025, ele tem demonstrado principalmente um interesse dentro de campo pelo futebol diferente do que a gente enxergou do Arrasca de 2019 para cá. A inteligência técnica dele nunca foi discutida. Nunca foi. Dentro de campo, ele é um cara que realmente trabalha muito bem a bola. A gente, de vez em quando, reclama do Arrasca sumido. E isso acontece com uma certa frequência, inclusive. Mais 2, 3 toques na bola, todo mundo sabe o que acontece, não é verdade? Inclusive, essa performance que ele conseguiu manter na seleção uruguaia é o que fez o técnico elogiar tanto o trabalho feito pelo Flamengo, quanto propriamente o camisa 10 da seleção uruguaia e do nosso rubro-negro. Eu vejo, sim, uma coisa bem diferente do que o Flamengo vinha apresentando nos anos anteriores. Problemas físicos, inclusive, era uma coisa meio que sacramentada. Ano após ano, nós tínhamos o nosso DM lotado de jogadores. Hoje, se trabalha com a prevenção, a minutagem, e a impressão que temos é de que isso tem trazido aspectos positivos, diminuindo a quantidade de lesionados. Muito bom isso. Sem dúvida. Não é? Bom, galera, seguindo com as notícias, geralmente quando um jogador é apresentado em um novo clube, o normal é o quê? Exaltar a nova casa, elogiar a estrutura, falar que tudo está perfeito, aquele discurso que a gente já conhece que é bem padrão, tá? Mas no caso do Vitor Hugo, foi um pouquinho diferente, galera. Na sua primeira coletiva como atleta do Santos, o Meia foi perguntado justamente, mas que pergunta também fizeram ao garoto, né? Sobre a comparação de estrutura com o Flamengo. E a resposta dele foi sincera até demais. Ele disse o seguinte: a estrutura aqui tem tudo o que precisamos para desempenhar o melhor. Óbvio que quando falamos do Flamengo, em estrutura, é um clube que está muito estruturado. É difícil fazer comparação. Mas aqui é um clube que tem tudo o que preciso para desempenhar, que está se estruturando cada vez mais. Muita coisa está sendo reformada. Tem tudo que a gente precisa. Ou seja, ele elogiou o Santos, não menosprezou em momento nenhum, mas deixou claro que o Flamengo está em outro nível aí em relação à estrutura. Mas claro, né, galera, que a torcida do Peixe não deixou barato. Teve gente revoltada com essa declaração. Olha só os comentários que apareceram nas redes sociais. Bizarra essa pergunta. Parece que fizeram de propósito. Todo mundo sabe que a estrutura está bem atrás. Esse foi um. Mais um comentário. Quem fez essa pergunta? O Zico? Primeiro que o Zico jamais faria uma pergunta dessa, né, galera? Já começamos por aí. E por fim, por mim já pode devolver ao Flamengo. Foi polêmica na certa, né, galera? Afinal, o cara acabou de chegar e já jogou essa comparação aí no ar. Jogou não, né? Ele foi perguntado, ele só foi sincero, na minha opinião. Mas e a de vocês? Vocês acham que ele foi bem, sendo sincero nessa resposta, ou ele pisou na bola? Santos paga pelo preço de administrações ruins, sem dúvida nenhuma, dentro do Brasil, pela história, pelas conquistas, pelo que já significou, era para ser um dos times de ponta do cenário nacional. Incompetência, com absoluta certeza. Hoje paga o preço da verdade, assim é. Seguindo com as notícias, galera, o assunto Everton Cebolinha tem ganho destaque novamente nos últimos dias. Tudo porque existia ali o interesse por parte do Grêmio, também houve uma afirmação errada por parte de noticiários dizendo que o contrato do jogador se encerrava no meio do ano, coisa que não acontece, é no final de 2026, porque falaram que ele já podia assinar um pré-contrato no início do ano.
de real mesmo na história, nós temos o seguinte: o Grêmio não fez nenhum tipo de proposta por Everton Cebolinha ao Flamengo. Aí ocorre hoje a seguinte situação: o Samuel Lino chegou e ele simplesmente acabou com a possibilidade de qualquer jogador daquele setor. É incrível isso, não? Sim. Deixou o Michael fora de jogos, deixou o Everton Cebolinha, que inclusive esteve nos relacionados contra o Grêmio, mas nem apareceu para jogar, todos escanteados. A gente pode colocar até mais uns aí na história, mas não vem ao caso no momento. E o que a diretoria do Flamengo pensa sobre a continuidade do Everton Cebolinha? A princípio, Boto estava propenso sim a negociá-lo, mas uma posição diferente de Felipe Luiz, que disse contar com o jogador para o elenco, garantindo que ele é importante, fez com que o Flamengo abrisse mão de qualquer possibilidade de negociá-lo no mercado. Ou seja, internamente, ele é tratado como um jogador que terá sua continuidade em 2025. Se aparecer, como a gente normalmente traz aqui no canal, uma proposta que seja vantajosa para o Flamengo, talvez se abra uma conversa. Contrário a isso, é extremamente difícil. Há quem diga que no início de 2026 existe possibilidade do Flamengo sentar para conversar com Everton Cebolinha por renovação. Essa também é uma outra pergunta que eu gostaria que os amigos respondessem. O que vocês acham? Ainda cabe Cebolinha no Flamengo ou está na hora de mudar para salsa, outros condimentos? Olha, eu vou falar pra vocês, viu, galera? Eu não sei, em relação a isso, eu não sei responder não, mas uma coisa é certa, com a chegada desses reforços, principalmente o Samulino e o Saul, o nível daqueles dois setores ali, eles foram para outro patamar, como diz o Bruno Henrique, né? Subiram demais. E os outros jogadores do Flamengo daquelas posições tem que se dedicar ali muito para chegar nesse nível, porque senão vai ficar para trás, sim. Não, o sarrafo subiu. Você falou com relação ao Saul. Eu até então tinha o Eric Pulgar como titular absoluto naquela posição. E galera, hoje já existe uma contestação até da nossa parte. Não pela qualidade do Pulgar, mas sim pela qualidade do Saul. É complicado, claro. É forte demais. O Pulgar tem que voltar ali, galera. Claro que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, tá voltando de uma lesão, sim, né? Sim. Mas ele vai ter que voltar ali e subir o nível dele ou fazer uma dupla muito boa com um desses dois ali, né? Pra manter o nível daquele setor que tá sensacional. Que delícia falar desse jeito e assim, né, galera? Sobre craques nas posições que a gente tem e dá trabalho. Oh, que bom. Bom, galera, e seguindo com as notícias, falando desse setor de volantes, uma boa notícia para nós, né? Depois de desfalcar o time no último jogo contra o Grêmio, Jorginho voltou a treinar normalmente ontem e deve reforçar o Mengão na partida contra o Juventude. Ufa! O volante participou das atividades no Ninho do Urubu no gramado, após aí os 4 dias de folga que o elenco recebeu. Importante destacar o seguinte, que ele não teve lesão, tá, galera? O problema foi apenas um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. E por isso o Flamengo preferiu não arriscar no jogo contra o Grêmio. Com 33 anos, o Jorginho recebe uma atenção especial do departamento médico e também da comissão técnica do Flamengo. O clube evita forçar ao máximo para que ele não corra risco de lesão. E mesmo com essa precaução toda aí do Flamengo, o jogador tem mostrado muita regularidade. Desde o Mundial de Clubes, por exemplo, ele ficou fora somente de 3 partidas. Contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, contra o Mirassol e agora contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, excelente jogador, a gente não discute isso e o Mengão deve contar de novo com esse reforço importante já na próxima partida. Que bom, né? Faz falta. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.